Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, para mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. O tempo passa, o tempo voa, o tempo só não passa o suficiente para nós que estamos ainda, né? Espero que não por muito tempo, angustiados, esperando ali a resolução da revisão da vida toda. Infelizmente, isso talvez não ocorra de uma forma tão rápida quanto esperado, tá? Porque diante dos últimos acontecimentos, da reviravolta que nós presenciamos no julgamento das ADIs, que infelizmente eles entendem que é cogente, que tem influência direta no tema 1102 da revisão da vida toda, isso possa esperar um pouquinho mais. Haja coração, já dizia o nosso queridíssimo Galvão Bueno. Aqui não é uma partida de futebol, mas gera muita emoção, emoção tanto quanto fosse uma final de Copa do Mundo Brasil e Argentina, né? Infelizmente, no momento, nós não estamos com um time tão bom no STF que está julgando o tema da revisão da vida toda, tá? Mas aqui, mais um vídeo para nós batermos esse papo, falarmos dos últimos acontecimentos. É bem verdade que eu não quero trazer aqui assunto requentado. Ah, eu já sabia disso, eu sabia daquilo, não está trazendo novidades. Não, a gente sempre traz alguma informação que, não obstante alguns possam entender que seja requentada, que já tenha sido trabalhada por outros youtubers, outros canais que falam, que tratam do direito previdenciário, mas sob uma perspectiva diferente. Às vezes, aquele canal que você gosta de assistir, que você acompanha os assuntos de direito previdenciário, os direitos relativos à revisão da vida toda, ele tem uma perspectiva, eu tenho outra, e todas essas leituras, essas visões de mundo, elas contribuem para você fazer o seu convencimento, achar aquilo que talvez sirva melhor para esse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, para apaziguar os nossos corações, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, qual é o contexto, qual é a conjuntura que estamos vivendo da revisão da vida toda. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que nós estávamos perdendo ali no plenário físico. Perdão. No plenário virtual, nós estávamos perdendo, inclusive de 4-0, né? O que estava acontecendo? Nós que sempre víamos num contexto de STF, numa composição mais favorável de ministros, e agora nós começamos a perder de lavada, de 4-0, e o mais surpreendente, o voto da ministra Carmen Lúcia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que ela mudou o seu posicionamento? É isso que nós precisamos talvez entender. E o que mais chateia, porque ela era uma defensora, sempre acompanhava a votação mais favorável para os aposentados, né? Eu não sei se ali desestabilizou ela é a única mulher na atual composição do STF, ela perdeu ali a figura como é que é o nome? Pô, da Rosa Weber, excelente ministra. Nós tivemos uma grande perda. A ministra Rosa Weber, ela veio da magistratura, ela tem uma carreira na Justiça do Trabalho, ela é mais sensível a essas demandas sociais, essa demanda voltada para o trabalhador, e ela possivelmente influenciava ali o voto da ministra Carmen Lúcia. E com a saída dela, com a sua aposentadoria, e infelizmente uma surpresa desagradável com a posse do ministro Flávio Dino, que eu tinha um respeito, né, muito grande com relação a ele. Acreditava que talvez ele fosse sensível à causa dos aposentados, mas infelizmente parece que ele está numa situação de troca de favores políticos com a atual gestão. Essa é uma realidade muito triste e reforça aquilo que eu já tenho falado para vocês. O STF não é um tribunal jurídico. Meu Deus, o que você está falando? Você não tem medo de sofrer as consequências? Mas é verdade. Se fosse um tribunal
essencialmente jurídico, não haveria indicações políticas. A interferência do executivo é direta ali na composição do STF. Eles são indicados, mas eles são sabatinados pelo Senado. Já são cartas marcadas. Quando há uma indicação, nós sabemos que qual que é o formato de presidencialismo que nós temos hoje no Brasil. É um presidencialismo, se você não sabe, aqui vai uma informação, o canal Falando de Direito também traz informações pertinentes. Nós temos hoje adotado no país um presidencialismo de coalizão. O que significa coalizão? O presidente ele não governa sozinho. Então, quando ele manda uma demanda para o legislativo, ele não vai apenas dar um tiro no vazio, ele já tem uma certeza de que aquele pacote de leis, aquele projeto que ele está encaminhando, ou no caso aqui, o ministro que ele está encaminhando, submetendo a sabatina do Senado, já vai ser aprovado. Já está aprovado. Então, o Flávio Dino, ele só foi ali, o cara crachá, fizeram algumas perguntinhas ali, meio que básicas, combinadas, só para ver se ele conhecia um pouco do direito, não sei o que lá, e ele foi aprovado. Então, é um jogo de cartas marcadas. E o Flávio Dino, realmente, ele está, nesse momento, retribuindo a sua indicação ao STF. É muito triste esse jogo político. Ele não deveria existir no poder judiciário, mas ele ocorre e ocorre muito. E o que esperar também do ministro Cristiano Zanin, né? Cristiano Zanin foi advogado do atual presidente. Se isso não for troca de favor, eu não sei mais o que pode ser. Graças a Deus, nós temos a figura do ministro Alexandre de Moraes, nosso querido Xandão, com muito carinho, muito respeito por toda a sua história. Alguns têm as suas ressalvas com relação a esse ministro, e eu respeito a sua posição, a sua perspectiva. Mas, em se tratando de direitos sociais, de revisão da vida toda, não há o que se falar de forma contrária. Ele assumiu para si essa tese, ele adotou essa tese para si e ele está defendendo. Vejam, se não fosse as intervenções do ministro Alexandre de Moraes, intervenções pontuais, e aqui eu trago o fato do destaque. Ele pediu o destaque. Se não houvesse o destaque, esse julgamento, com certeza, ele já estaria transitado em julgado com os seus efeitos cogentes no tema 1102, e aí a modulação de efeitos não ocorreria. Lembrando que no tema na ADI, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, a modulação de efeitos ela é importante. Ela é importante para nós que aguardamos a resolução ali da revisão da vida toda. É importante por quê? Porque nós precisamos saber se os efeitos essa decisão cogente ela vai retroagir até o julgamento do mérito da revisão da vida toda, que nós percebemos que é algo totalmente teratológico. Teratológico é uma expressão do direito que significa não faz sentido nenhum, é algo que foge à razoabilidade, que foge à proporcionalidade das decisões. É uma decisão totalmente estranha ao direito. Por isso nós chamamos uma decisão teratológica. E é isso o que ocorreria. Porque o STF está modificando um precedente que já era firmado da revisão do melhor benefício. E para rever esse precedente, essas decisões já pacificadas ali na composição, no histórico do STF, é necessário 8 votos. 8 votos para que uma maioria qualificada, não uma maioria simples, uma maioria qualificada de 8 ministros, lembrando que os ministros são 11. De 11, eles teriam que ter 8 votos para poder rever esse precedente que diz respeito à revisão do melhor benefício. E eles precisariam dessa configuração. Só que o que ocorreu? A ministra Carmen Lúcia, ela, por algum motivo ou outro estranho que nós ainda não sabemos, ela não entendeu muito essa lógica e estava caminhando junto com os ministros, como se fossem todos ali caminhando juntos, parece acordado entre si. Eu não sei o que foi costurado nos bastidores
do STF, mas provavelmente não foi uma coisa muito boa. E o ministro Alexandre de Moraes, percebendo isso, prontamente procedeu com o pedido de destaque, porque ele viu que estava caminhando para algo não muito bom. E é importante aqui, meus queridos inscritos, é muito importante que ocorra o debate. O plenário físico é um espaço privilegiado para que as máscaras de alguns ministros caiam. Porque a argumentação ali ela tem que ser lógica. O ministro ele não pode simplesmente chegar ali. Ah, é porque eu quero assim. Eu decido desse jeito porque eu acho que é bonitinho e tem que ser dessa forma assim. Ele tem que argumentar. E ele não pode dizer que vai votar dessa forma porque o presidente ou o ministro da Fazenda mandou ele votar naquele sentido. Ele tem que fundamentar o porquê que ele está votando. É um argumento econômico muito fraco. Um argumento econômico é muito frágil, em que pese, não obstante, ele esteja prevalecendo no atual contexto de julgamentos do STF. Mas o ministro Alexandre de Moraes está atento e ele vai debater, ele vai argumentar e é isso que nós iremos ver. Agora, uma coisa positiva de tudo isso, uma coisa positiva que eu quero trazer aqui para vocês, eu trouxe aqui na tela e eu vou mostrar para vocês neste momento, me acompanhe aqui, ó. Então eu fiz a transição aqui, diminui um pouquinho a minha tela e vocês têm aqui ao final, o que vocês têm aqui? Uma decisão recente do ministro Nunes Marques, admitindo a DPU como amicus curiae. Vejam só, e ele decidiu assim, que a figura do amicus curiae é muito importante, que ela precisa ser embasada. Ele justificou aqui nos julgamentos do ministro Gilmar Mendes, né? Ele justificou aqui com base em fundamentação, porque o ministro Gilmar Mendes, é estranho até dizer isso, mas ele já escreveu um livro de direito constitucional, e acho que eu tenho até aqui o direito constitucional, o livro que ele escreveu. Deixa eu dar uma procurada aqui, vou mostrar para vocês. Eu acho que ele não está aqui, mas eu vou trazer. Eu tenho esse livro dele. E é um livro bem grande, diga-se de passagem. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui. Depois eu pego e mostro para vocês esse livro. Ele escreveu um livro. Ele é constitucionalista, ele conhece o direito. Ele não é uma pessoa inocente em termos de conhecimento do direito constitucional. Ele sabe, ele conhece. Por isso, o peso e a responsabilidade deveria ser maior com relação a ele. Deveria com certeza ser maior. E não ele tomar essa guinada e justificar a sua argumentação conforme conveniências políticas. Ele tem que se concentrar realmente nos fundamentos, nas bases da jurisprudência já consolidada, não conveniências políticas, né? Então, o que é importante aqui dessa decisão do ministro Nunes Marques, que utiliza referências teóricas do ministro Gilmar Mendes? Ele reconhece a possibilidade, ele admite a DPU, ela apresenta fundamentos, uma verdadeira aula de direito constitucional. Sim, a Defensoria Pública da União, na sua petição, na sua inicial, no seu pedido de ingresso, de habilitação de amicus curiae, dá uma aula de direito constitucional e de defesa aos mais necessitados. Por que a Defensoria Pública ela entrou? Porque ela é um órgão que luta pelos hipossuficientes, luta pelos mais vulneráveis. E quem mais vulnerável do que o aposentado, que não tem voz, para ser ouvida ali no tribunal que é tão distante, o STF, um tribunal que deveria ser mais acessível à população, ele se torna tão distante, parece que eles estão vivendo no Olimpo, lá naquela montanha onde só habitam os deuses intocáveis. Não, tinha que ser algo mais próximo. E aqui a Defensoria Pública da União, ela eleva a voz de todos os aposentados e pensionistas para que sejam ouvidas. E como é um órgão público,
Em tese, né, como um órgão público, eles entendem que é mais imparcial. Então, vejam, é diferente de uma argumentação promovida pelas partes. Porque nós sabemos que a parte ela vai tentar conduzir, influenciar a decisão do juiz de acordo com os seus interesses. Então, de certa forma, é uma argumentação, assim entendo, uma argumentação imparcial. Agora, quando você traz a figura de um órgão público, da Defensoria Pública da União, quando ela apresenta os seus argumentos, você já tem um filtro, o seguinte filtro. Bom, ela é imparcial. Ela está trazendo argumentos válidos que devem ser considerados. Então é uma grande força que se une a todo esse clamor, a todo esse movimento favorável à revisão da vida toda, quiçá, quem sabe, para alterar ali até o próprio voto do ministro Nunes Marques. Veja que ele já tinha se manifestado anteriormente nesse pedido de amicus curiae e havia indeferido. Algo diferente aconteceu. Algo diferente. Tem coisas que são costuradas para o mal nos bastidores do STF, mas tem situações também que são costuradas, arquitetadas, planejadas nos bastidores do STF, que também são positivas. Vejam que tem coisas para o mal, mas também tem coisas para o bem, favoráveis aqui a todos os aposentados. E essa era a conversa que eu gostaria de ter aqui com vocês nesse início de mês de setembro, mês do setembro amarelo. Pessoal, vamos levantar essa bandeira aí, cuidar da nossa saúde, tanto física quanto da nossa saúde mental, nesse início de mês de setembro, dia 2. E vamos aguardar os movimentos. Estamos atentos, estamos antenados aqui nas pautas de julgamento do STF. Qualquer alteração, qualquer mudança relevante, eu virei aqui falar com vocês, comentar. Talvez não no dia imediato, porque também eu preciso fazer toda uma preparação, estudar, porque aqui o compromisso com vocês é com a verdade. Então, para vir aqui e falar qualquer coisa, às vezes eu acabo não vindo. Então eu prefiro fundamentar, estudar, explicar para vocês de uma forma mais acessível, porque o nosso compromisso aqui com vocês é com a verdade, é com a transparência. Se você que está chegando agora, me conhecendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, achou o conteúdo relevante, significativo, que vai contribuir para a sua vida, já se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, pessoal. Por favor, eu vejo muitas pessoas visualizam, mas poucas deixam o like. O like é importante. É uma forma de você falar para o canal, para o YouTube, que esse vídeo é relevante e que possa ser estendido para outras pessoas. Então, vamos lá dar uma força aqui para esse vídeo, dá o seu like, o seu gostei, porque quanto mais repercussão esses assuntos inerentes à revisão da vida toda tiver, quanto mais repercussão, é melhor, porque assim a nossa voz, a voz dos aposentados, a voz dos pensionistas, vai ser cada vez mais ouvida. Os ministros, eles sabem, eles têm acesso. Talvez eles diretamente não tenham, mas os seus gabinetes, os seus assessores, eles veem esses vídeos, eles têm conhecimento, têm consciência desses vídeos e chegam até eles. E eles vão comentar, invariavelmente vão comentar com os ministros o que está ocorrendo. Então já deixa esse like, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, seja qual for, para dar aquela relevância, aquele apoio aqui para o canal. E não se esqueça, ative o sininho para receber as novidades aqui. Tudo bem? E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!